Meninas, hoje eu trouxe uma palavra aqui para vocês. Deus colocou no meu coração. Estudei bastante a vida de Davi durante as minhas férias. Eu trabalho numa escola, em julho eu tiro férias, eu aproveitei para colocar umas leituras aqui da Bíblia em dia. E eu consegui concluir a história de Davi. E hoje a gente vai estudar um trecho, falar sobre Abigail, que está em 1 Samuel 25. A gente vai estudar o capítulo todo, a história de Abigail está nesse capítulo, 1 Samuel 25. Se alguém tiver Bíblia, papel, eletrônica, está valendo, pode abrir para estar acompanhando junto, tá? Eu vou começar lá, então. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico e possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome de sua esposa, de sua mulher, era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Nabal, né? Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou
proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi, que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer, meu senhor. Não des atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. E teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, e travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como uma atiradeira, quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado o líder sobre Israel. Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra da tua serva. Davi responde para Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, e se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Vamos orar? Paizinho querido, que o Senhor abra, Senhor, os nossos ouvidos, as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para essa palavra hoje. Que possamos tirar, Senhor, ricas lições para as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. O texto ainda segue mais um pouquinho, mas eu vou parar por aqui porque ele é grande. O que aconteceu ali, naquele momento? Samuel era um profeta, o profeta daquele tempo. Ele havia ungido já Davi como rei, né? Seria o futuro rei, ele era ungido do Senhor. Mas Davi ainda não era o rei, ele vivia fugindo, ele vivia em deserto e ele era conhecido como um grande guerreiro. E Nabal era um homem muito rico, ele tinha ali os seus rebanhos soltos ali no deserto e vários homens iam e abatiam, roubavam, né, esses bens e Davi fez como que um escudo, ele protegeu ali os bens de Nabal durante bastante tempo, até que se fosse a época de fazer a tosquia. Quando eles faziam a tosquia desses animais, fazia-se o abate, e aí então se dividia. Então, Davi respeitou tudo isso, ele foi bom, foi parceiro ali, né? A gente diria hoje, ele foi parceiro de Nabal, e quando ele vai, nesse momento que era a tosquia, pedir suprimento não era só para ele, era para os seus homens. A gente vê aqui no texto, fala 400 e 200, ficaram pelo menos 600 homens. Nabal tem aquela resposta
ríspida com ele, devolve ali, segundo as palavras aqui de Davi, o bem que ele tinha feito, ele devolve ali com palavras rudes e sem sabedoria, né? E aí um escravo escuta ali tudo o que tinha acontecido, corre para Abigail, acreditando que ela podia fazer alguma coisa, no desespero, senão vai perder, todo mundo vai perder a vida aqui. Então ele corre até Abigail e Abigail age com rapidez. Aqui no texto ela conta que ela reuniu muitos bens em pouco tempo, eles deviam ser realmente bastante abastados, e ela vai até Davi, né, enfrentando ali, ela deve ter tido naquele momento muita coragem, porque Davi era conhecido como um grande guerreiro, um homem que era ungido do Senhor, sim, mas ele era um homem que ele ia fazendo as conquistas ali, e, enfim, bastante conhecido. E Nabal conhecia ele, sim. Então, Nabal se dá um desentendido, quem é esse tal? É de Davi, mas ele sabia muito bem quem era Davi, né? Bom, então, aí Abigail chega lá, eu li aqui o texto, o que ela fala para ele, palavras com muita sabedoria e sensatez. Acho que está falhando. Passou? Foi. Palavras assim muito sensatas e sábias, né? Que a gente percebe que são palavras que ela foi realmente usada por Deus. E aí eu fiquei pensando assim, né? Que essa história poderia ter outras possibilidades, se Abigail não tivesse tido coragem e sabedoria, né? Uma das possibilidades, Abigail podia ter ficado onde ela estava, parada, quieta, e ter sido tentada a permitir que Davi matasse Nabal, porque ele ia fazer isso, né? E dessa forma, o que ia acontecer? Ela ia se livrar de um matrimônio infeliz. Vou ficar aqui bem quieta. Esse Davi é um guerreiro, ele vai vir aqui, vai matar Nabal, fico aqui escondidinho e pronto, acaba-se esse meu matrimônio infeliz. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, ela podia ter fugido, podia ter arrumado ali todos esses bens que ela tinha, e ter fugido e deixado que Davi chegasse lá e matasse Nabal, né? Mas não é isso que acontece, né? Quando a ira de Davi estava no auge, que ele estava irado, com a espada já na cintura, ela vai ao encontro de Davi, levar sua oferta de paz e serenidade. E essa oferta dela de paz e serenidade aplacam a ira de Davi. Essa atitude de Abigail mostra muita sensatez, né? A sensatez, o que é? Equilíbrio, bom senso, ponderação ao tratar um assunto difícil. E a sensatez, ela é prima irmã da sabedoria. Não dá para a gente ser sensata, para a gente ter sensatez sem ter a sabedoria. Provérbios 1:7 diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeiro ponto aí, se queremos ser mulheres sensatas, precisamos da sabedoria. E a sabedoria é, primeiro ponto, ter o temor ao Senhor. A Bíblia Plenitude define sabedoria assim: quando aprendemos a ler uma situação pela perspectiva de Deus, conhecendo o caráter de Deus, podemos antever aquilo que é manobra do Senhor. Abigail sabia que Davi era ungido do Senhor, Deus dela, que ela temia, que ela tinha o temor. Ela se posicionou por completo, com uma atitude sensata, corajosa, juntou tudo e teve uma atitude, né? E foi. Aconselhou sabiamente Davi. Em nenhum momento, ela, na sua conversa com Davi, ela apresenta a perspectiva dela. A conversa não é sobre a perspectiva dela. Ela podia ter chegado lá, Davi, mas você vai matar todo mundo, que injustiça.
cheio de mulheres e crianças, gente inocente, vai acabar com, né? Não, ela não fala sobre a perspectiva dela. Ela apresenta a Davi o lado de Deus. O lado de Deus, o relacionamento de Deus com Davi. Olha só quando ela fala aqui, ó. Versículo 20, não, aqui, ó. Ela fala de derramar sangue, né? Esquece a tua ofensa da tua serva, tal. Ó, mesmo que alguém te persiga, tire a vida, meu Senhor estará firmemente seguro, como as dos seus protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Então, em todo momento na conversa dela com Davi, é a perspectiva de Deus. Eu achei muito lindo também no verso 29b, ela traz ali uma palavra de sabedoria, que ela diz assim para ele: mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira ou uma funda. Gente, essa mulher resgata o dia do chamado de Davi. Quem aqui não conhece a história que Davi mata Golias, filisteu? E ele mata com uma pedra, com uma tiradeira. E nessa conversa, ela traz isso, ela relembra Davi. Sabe que isso me fez pensar que às vezes a gente precisa lembrar as pessoas que estão perto da gente como e quando foi o chamado delas. E sabe como que ela responde a essa história? Olha só. Primeira coisa, verso 18. Ela enfrentou o problema. Abigail reúne os recursos que ela tinha à disposição, enfrentou o problema, foi até Davi. Uma lição que a gente pode tirar daqui: não tente mudar os outros ou fique criticando. Faça a sua parte. Ela interveio no momento certo. E sabe que quando nós temos sabedoria para compartilhar, coragem para agir e ajuda para oferecer, não devemos ter dúvidas em agir, independente dos riscos envolvidos. Segundo ponto de como ela respondeu, ela deixou o orgulho de lado. Ela era uma família rica, abastada. Né? E isso traz toda uma pompa, um orgulho. Ela deixa o orgulho de lado e vai. E a Bíblia nos fala, em 1 Pedro 5,5, que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Terceiro ponto de como ela responde a essa situação. Ela compartilhou a verdade bíblica com Davi, com delicadeza, humildade e sabedoria. Ela cita Deuteronômio 32:35, ela mostra para ele que a vingança pertence a Deus. Quarto ponto de como ela age nessa situação é que ela não faltou com a verdade. Ela conversa ali com Davi e ela volta para casa. E o que ela faz? Ela vai contar para o marido. Eu não li o texto aqui, mas um pouquinho mais para frente, no verso 36, diz que quando Abigail retornou para casa, Nabal estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou, até o amanhecer, porque ela queria a verdade, né? Que adiantava falar para um homem bêbado. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Então, Abigail demonstrou ter caráter e fé pela forma como ela confiou no tempo de Deus com respeito à vida de seu marido, ao relacionamento provavelmente difícil que ela tinha. E quais que foram os resultados dessa posição de Abigail, né, da fé, da perseverança em um lar hostil?
Primeira coisa, Davi abençoou-a porque ela impediu ele de sofrer consequências de atitudes que ele poderia ter tomado, movido pela raiva e querer ser vingativo, né, e querer a vingança. O segundo ponto, o segundo resultado, é que Abigail salvou muitas vidas. Davi falou que não ia deixar ninguém vivo, né, na casa de Nabal. Então, Abigail salvou muitas vidas. Terceiro ponto desse resultado é que o Senhor lidou com justiça com Nabal. Davi não precisou derramar sangue, né? A Abigail não precisou tramar nenhuma vingança também, aconteceu, né? De o próprio Deus ter tirado a vida daquele homem rude e hostil. E o quarto destaque para esse resultado é que a viúva se casa com o futuro rei de Israel. A Bíblia, ela cita Davi como um homem segundo o coração de Deus. Meninas, que mudança. Eu acho que Abigail nunca imaginou que ela ia ser a esposa de um futuro rei, do futuro rei de Israel. E é interessante que em nenhum momento ela tenta mudar a outra pessoa ou fugir da situação. Ela se coloca debaixo da vontade de Deus, entendendo o plano de Deus e tendo o temor do Senhor. Deus não promete que sempre removerá os nossos problemas, mas Ele promete que estará sempre conosco nos nossos problemas. A solução de Deus para a difícil vida doméstica de Abigail veio no tempo certo, no tempo de Deus e ao modo de Deus. Eu gostei do que a Marli falou no comecinho. Marli, a gente nem combinou, mas é o Espírito Santo, né? E o que eu tenho para falar para vocês nesse finalzinho é que a paz que nós temos dentro da gente é que vai fazer nós sermos pacificadoras, né? Sermos mulheres pacificadoras. Mas a paz, ela não está numa situação, ela não está em coisas materiais, ela não está na nossa família. Eu sinto muito dizer para vocês. Mas a paz, ela está em uma pessoa. Essa pessoa tem um nome, que é Jesus Cristo. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nós podemos, sim, ter paz com Deus, ter paz na nossa casa, no nosso lar, às vezes hostil. Não é o que queremos, não é o que desejamos, mas Jesus estando conosco no barco, tudo vai bem. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar e depois já ouvir a última música. Paizinho amado, eu quero colocar aqui, Senhor, a vida dessas mulheres que hoje estão aqui, Senhor. O Senhor as trouxe aqui, Pai, para ter esse momento de comunhão, de louvor, conhecer pessoas, ouvir essa palavra. Pai, o Senhor trata, Senhor, cada uma de nós, Senhor, com muito amor e na particularidade de cada uma, da vida que temos, de nossas histórias. Eu peço, Senhor, que Jesus possa entrar, Senhor, no barco
todas as mulheres que estão aqui hoje, Pai. Para que essa paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus flua em nossas vidas. Para que possamos olhar, Senhor, para as situações difíceis que estamos enfrentando, Senhor. Dificuldades no casamento, dificuldades com filhos, dificuldade na nossa saúde, com emprego. Ó Deus, são tantas lutas. Mas que possamos ter, Senhor, sabedoria, paciência, força, coragem de olhar para as situações, não sobre a nossa perspectiva, mas sobre a tua, Pai. Porque nós bem sabemos que em muitas situações nós oramos e pedimos, clamamos, mas às vezes nós não estamos dispostas a perder. Abigail perdeu o marido. Foi tudo flores também para ela, Senhor. Ela ficou viúva. É difícil enfrentar a viuvez. Mas às vezes precisamos ter perdas, Pai, porque a tua vontade, Senhor, nem sempre é sob o nosso desejo. Pai, por isso eu oro e peço que o Senhor quebrante os nossos corações. Quebranta, Senhor. Que possamos abrir mão, perder, para poder ganhar a paz contigo. A paz contigo, Jesus. Ajuda-nos a ser essa mulher, Senhor, pacificadora, corajosa, sensata. Que o temor do Senhor nunca se afaste, Senhor, do nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém.